Então vamos lá, vamos falar aí o que, que mudou, o que, que não mudou. A gente teve muitas mudanças, né? Assim, desde março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, a gente teve uma redução na aviação civil, uma redução significativa aí de 50% da demanda de passageiro, né? Em abril, isso já caiu para 94% da demanda, por conta do fechamento das fronteiras, né? Então, isso caiu muito, muito. Então, assim, a aviação, todo o setor, né, que é ligado à aviação, ele sofreu muito, muito. Setor do turismo, agências, tem todo um setor para essa demanda da aviação, né? Então, todo esse setor sofreu muito. Imagina, eu estava lendo uma reportagem sobre os catering. Os catering são as empresas que fornecem alimentação para as aeronaves. Então, você imagina quantos mil voos nós temos, 1,4 mil voos por dia nós temos aí só em São Paulo. Então, assim, você imagina o impacto disso, só num setor, que são as empresas que alimentam os aviões com as refeições. Então, foram aí produtos perecíveis, né, que eles tinham em estoque, que de repente eles não tinham o que fazer. Algumas empresas acabaram vendendo essas mercadorias aí um preço mais acessível para que elas não se perdessem, fizeram doações dessas mercadorias. Então, assim, o impacto foi muito grande em vários setores, né? E aí a gente traz o quê? A gente traz o impacto comportamental desses passageiros, né? Todo mundo aí muito aflito, março, abril, junho, todo mundo não sabia ao certo ainda o que podia, o que não se podiam fazer, todo mundo recluso, lockdown, as fronteiras fechadas. Então, assim, as empresas tiveram uma dificuldade muito grande, né, de gerenciar essa crise no começo. A gente não tinha a ideia da proporção e do tamanho disso, até onde isso chegaria. E foi então que veio aí as empresas tentando fazer renegociações com todos os tipos de clientes, né, de empresas, renegociações de aeronave, renegociações com funcionários. Então, gerou um impacto muito grande. E a questão comportamental, o que a gente quer enfatizar hoje aqui nesse bate-papo? A gente quer enfatizar bastante a questão comportamental e o que a gente tem para 2021 com tudo isso que aconteceu. Então, a gente vê uma retomada, hoje a gente já está vendo uma retomada desse cliente, tá? Daqueles clientes que realmente precisam trabalhar, realmente precisam se deslocar para trabalhar. Eu acho que essa retomada vai ter uma diferença muito grande de fluxo de passageiro, que antes nós tínhamos muito passageiros executivos, passageiros viajando a trabalho, e a demanda do Covid, da pandemia, ele trouxe oportunidade de trazer o quê? Os trabalhos online, né? Eu já fazia, por exemplo, na clínica, eu já atendia online. É claro que presencial é outra coisa, tem pacientes que não gostam, né? Mas hoje eu trago isso muito, alguns pacientes ainda continuam, né, com com a terapia online. Reuniões, hoje as empresas, a maioria das empresas que tinham aí andares e andares de escritório, hoje estão fazendo muito trabalho em casa, né? O homework hoje é a principal atividade aí da empresa, principalmente em relação a custo, né? Então, eu acho que hoje, o que acontece? Hoje vem uma crescente muito grande desse cliente, esse executivo, trabalhar muito mais em casa. É aí que a gente fala da questão comportamental, o que pode mudar para a aviação de 2021. Esse cliente que hoje é o executivo, que ele fica muito em casa, ele sai para ir trabalhar, ele vai para a empresa, às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou fechar negociação. Hoje essas negociações elas estão fechando totalmente online, né? As reuniões estão sendo online. Então, assim, as pessoas estão mais em casa, tanto para trabalhar, então isso faz esse isolamento forçado que nós fizemos das pessoas ficarem em casa, faz com que você queira o quê? Faz com que o seu significado mude diante a sua perspectiva de vida. Então, isso, o que traz para nós da aviação? Isso traz o quê? Uma perspectiva diferente do cliente que está mais em casa,
seja ele por lockdown, seja ele trabalhando mais em casa, seja ele fechando as negociações em casa, ou seja, ele está muito em casa. O que ele quer? Ele quer viajar, ele quer sair do espaço. O que antes ele tinha? O que antes ele tinha? Ok, antes ele ia fechar um negócio, ele ia viajar, ele ia para os Estados Unidos, a gente tinha passageiro que ia para os Estados Unidos, chegava de manhã e voltava no outro dia, ok? Ele só ia fechar negócio. Mas ele respirava outro ar, né? Ele saía de dentro de casa, ele saía daquele confinamento. Hoje, ele não tem mais isso, né? Os contratos são fechados em casa mesmo, as reuniões são feitas em casa, então tudo é feito em casa. Então, essa pessoa que ela tá confinada, e o que ela quer hoje? Ela quer sair, ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Então, aí muda-se também o estilo de vida. Ou seja, se você perguntar para uma pessoa hoje, né, qual é o seu valor para uma viagem em família, ou o seu valor para uma viagem com amigos, hoje o valor mudou. Primeiro, por conta do isolamento. Muito tempo de isolamento traz consequências aí, tem as questões do estresse, tem várias questões envolvidas. Outra, a questão de trabalhar em casa. Então, assim, o trabalhar em casa, você acaba ficando confinado naquele mesmo ambiente que está a família, gerando um estresse ali se você não tem uma família estruturada, com estímulos estruturados, cada um respeitando o espaço um do outro, respeitando a individualidade um do outro. Então, assim, foi uma mudança muito brusca que a pandemia trouxe para a gente em questão comportamental e a gente teve que aprender e a se modelar em um espaço de tempo muito curto. Fazendo com que o quê? Fazendo com que as pessoas estivessem mais próximas da família, né? Seja para trabalhar, porque você trabalhava com a sua esposa cozinhando, com o seu filho querendo brincar, com o outro estudando. Então, assim, isso trouxe uma mudança comportamental muito grande e o significado de outras questões da vida mudou, como, por exemplo, viagem. Então, assim, se você perguntar para essa pessoa hoje qual o significado de viajar em família e de viajar com os amigos, com certeza mudou. O que se vê muito hoje são as pessoas falando, meu Deus, eu não vejo a hora de ver um aeroporto, de ver um avião, de poder arrumar uma mala, de poder viajar, de poder ir para a praia. Então, o que isso traz para a gente? Eu acho que traz para a gente em 2021 uma retomada desse setor muito grande, muito válido, né? Do turismo e não do negócio. Então, a gente tem voos, por exemplo, que 80% da capacidade, né, da ocupação do voo é de executivo e 20%, dependendo aí da época, 20% de turismo. Então, assim, eu acredito que essa demanda, em relação a comportamento, eu tô falando por ser uma especialista em comportamento, então, assim, pela questão dos significados mudarem, essa taxa aumenta. Então, aumenta mais a questão do turismo do que a questão de executivos a trabalho. Por quê? Esse executivo a trabalho, ele vai tender a viajar menos. Em contrapartida, ele vai estar mais confinado em casa, menos no escritório, não vai ter aquelas saídas. Então, isso vai trazer um significado para ele diferente. Ele vai querer viajar mais. Porque antes ele viajava a trabalho, ele se parecia, ele fazia uma coisa ou outra. Hoje, ele não faz isso. Né? Então, o que essas pessoas hoje vão tender a fazer? Viajar mais com a família, viajar mais com os amigos, viajar mais sozinho. E assim o nosso setor tem um grande aumento aí em 2021 em relação a isso. E outra coisa que eu acho que essa pandemia vai trazer para nós, uma coisa que nós brasileiros, a gente vê isso, que a gente viaja tanto e a gente não valoriza tanto o nosso Brasil, né? Quando se fala em, vamos pensar numa grande viagem. A grande viagem sempre é uma grande viagem internacional, nunca é uma viagem aqui dentro do Brasil. Hoje, com as fronteiras fechadas, aí a gente tem várias fronteiras que ainda estão fechadas, algumas estão abertas, mas com várias restrições, que dificulta o turista, né? Por exemplo, se você for a Londres, o que acontece? Hoje, Londres, você pode ir, só que você tem duas opções. Ou você paga
Quando chega lá, você faz um teste de Covid, né? E a partir desse teste ficar pronto, e o teste é caro, não é barato, você faz um teste e você está isento da quinzena, da quarentena, ou você tem que ficar a quarentena inteira, e se você sair fora dessa quarentena, seja para ir num mercado ali do lado da sua casa, você paga uma multa. Então, assim, os países que estão com fronteira aberta, a restrição é muito grande, principalmente por turista, né? Então, tem muitos parte de turista, de diversão fechado, então assim, não compensa. Então hoje, o que as pessoas, hoje, agora, por exemplo, nessa retomada em novembro, a gente já viu mais uma agitação. Então, novembro, dezembro, a gente vê que as pessoas estão procurando mais viagens internas, ou seja, mais viagens no Brasil. Então, eu acho que isso melhora um pouco a nossa economia, né? Nós gastarmos aqui no nosso país, o que muitas vezes não fazemos. Né? A gente faz o quê? Vamos para os Estados Unidos, né? Comprar um novo iPhone, comprar isso, comprar aquilo. E hoje não, hoje tem uma mudança muito grande em relação a isso, tá? Eu acredito aí em 2021. A gente já vê isso nesses meses agora, a gente vê aí todo o pessoal que está voando, eu que estou voando, a gente vê os aviões lotados, assim, lotados de família, que estão indo para resort, estão indo para casa de alguém, porque querem, né? Querem ter esse espaço para respirar. Foi um ano difícil para todo mundo, a gente sabe, e as pessoas estão buscando isso. É uma como se fosse uma válvula de escape, né? Para que eles possam respirar e ter energia aí para o próximo ano. Então a gente vê essa retomada, os voos estão aí cada vez mais lotados, então existe uma procura grande do mercado. É claro que todas as empresas aéreas aí estão fazendo o seu lado quanto a diminuir esse contato com o passageiro. Eu acho que eles têm uma responsabilidade muito grande, eles sabem disso e eles têm feito muito, e eu acho que até além, num curto espaço de tempo que nós tivemos aí, mudou muitos protocolos de segurança em relação ao Covid. Então, eu acho que as pessoas hoje, elas estão se sentindo mais confortáveis um pouco para sair de casa, né, tomando as precauções, sabendo os procedimentos que as empresas estão fazendo para diminuir esse contato aí com o outro, mesmo você estando, né, e nos voos, que os voos estão saindo lotados, você não tem como deixar a poltrona do lado vazia, mas mesmo assim você vê tanto da tripulação quanto dos passageiros, um respeito maior em relação ao distanciamento, né? Por exemplo, desembarque, embarque, ele é setorizado para não aglomerar passageiros. Então, assim, a gente vê que assim, ainda tem uma ou outras pessoas que ainda não têm essa consciência, né? Por exemplo, no avião, a gente vê voos longos, que antigamente você tinha muitos passageiros que ficavam andando ou que queriam conversar um com o outro, somente nas cozinhas, né? Galley do avião, a gente fala galley, mas para o senso comum aí é cozinha do avião. Passageiro aglomerava, queria conversar, seja voo de 4 horas, voo de 10 horas, 12 horas, que são voos muito longos. Hoje em dia não é permitido essa aglomeração, né? É permitido levantar para ir ao toalete se for necessário, caso contrário, para diminuir essa aglomeração. Então, a gente vê uma mudança muito grande nesse setor. E essa mudança, eu acho que reaquece o nosso mercado brasileiro, porque as pessoas estão viajando mais dentro do Brasil, gastando mais dentro do Brasil, e isso melhora a nossa economia. Então, eu vejo que 2021 a gente mude essa modelagem de comportamento de viajar. Por quê? Por conta das fronteiras ainda fechadas, restrição para essas viagens. Então, a gente acaba fazendo o quê? Viajando mais dentro do Brasil, gastando mais dentro do nosso país, valorizando mais um pouco o nosso país. Então, eu acho que essa modelagem aí, né, tanto de viagens, de querer viajar mais a turismo, ou seja, aquela pessoa que antes viajava 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, de repente ela começa a viajar 4, 5 vezes ao ano por conta desse confinamento, por conta de estar mais em casa, trabalhar mais em casa. Então, ela vai querer viajar mais. Então, eu acho que essa modelagem de viagem, ela muda um pouco, tá? Desse passageiro executivo para esse passageiro a turismo. Então, eu acho que o passageiro a turismo, ele tende a aumentar.
um pouco aí por conta desse confinamento, por conta de todo esse ano que a gente passou de pandemia. E aí vem as novas oportunidades. Nós tivemos, infelizmente, muitos cortes nesse setor, né? Uma diminuição aí da demanda de passageiro, consequentemente as empresas sofreram, todas as empresas, tanto as